Olá, pessoal. Eu sou Danilo Brizola, eu sou co-founder e co-CEO aqui da Snowman Labs e hoje nós estamos aqui para mais um bate-papo, para mais um vídeo da série Go Global. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Gabriel Azevedo da Dibs. E aí, Gabriel, tudo bem? Opa, tudo bem, Daniel? Prazer estar aqui. Não, o prazer é todo nosso. Pessoal, só relembrando, o principal objetivo do Go Global, dessa série, é a gente trazer pessoas ou até mesmo empresas, startups brasileiros, 100% nacional, que estão atuando no mercado externo, que estão atuando no mercado internacional, para a gente trazer aprendizados e a gente ver que realmente aqui no Brasil a gente tem muita qualidade, a gente tem muita entrega, muita execução, para a gente poder competir nesse mercado de tecnologia lá fora. Então, e hoje a gente está aqui com o Gabriel, que é VP de Engenharia lá na Dibs, para a gente bater um papo, para a gente trocar umas ideias. E, assim, primeiramente é um privilégio ter você aqui com a gente. Gabriel, obrigado pelo teu tempo. E a gente quer te conhecer, cara. Me conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, até a Dibs, que hoje é a empresa que você está atuando, que você está como VP de engenharia lá. Legal, bom, prazer estar aqui de novo, muito legal essa iniciativa, legal poder compartilhar também com todo mundo um pouquinho da minha história e da Dibs. Bom, e falando assim da minha história, hoje eu sou VP de engenharia na Dibs, mas sempre trabalhei na parte de engenharia, sempre desenvolvimento, programação, fiz faculdade de engenharia da computação, e aí lá em 2013, quando eu entrei na faculdade, que comecei a ouvir muito de startup, que o Vale do Silício, que hoje o pessoal consegue criar empresas do zero e tá na garagem de casa criando empresas, e foi assim que o Facebook, né, o Google começaram. E achei muito interessante, assim, que eu sempre gostei de fazer as minhas coisas, mas é um pouco dá aquele medo de como começar, como que faz, eu preciso começar a alugar um prédio e contratar todo mundo. E foi bem legal na faculdade começar a ter contato com isso, com o que é uma startup, como que você consegue tirar as coisas do papel, e aí começou a ter bastante literatura na área também, começou a surgir bastante filme, livro, documentário sobre. E, e aí, durante a faculdade também, aprendendo o outro lado de programação, de como que faz um software, como que cria um programa, eu me interessei bastante e em 2015 eu decidi que eu queria passar um tempo fora do país. Na época, pesquisando algum curso de inglês para fazer, para melhorar o inglês, mas meu inglês não era tão ruim assim que eu falei, talvez eu consiga já aproveitar para uma coisa melhor, né? E na época, como eu já estava mexendo gostava muito, estava estudando bastante startup, ler startup, ler livros, entender, quero ir para o Vale do Silício para já ver como que funciona lá, né? Ir na origem de tudo e ver como que o pessoal trabalha, como que funcionam as coisas lá. E acabei achando um curso de programação que eles chamam de Bootcamp, que é um curso intensivão que você passa o dia inteiro estudando. E aí tinha um de programação, na época, Objective-C, que é a linguagem que a Apple usava para fazer os aplicativos de iOS, para iPhone, para iPad. Eu falei, então é uma boa combinação. Já está lá no Vale do Silício, aprender a programação, que já estou na área, e aprendo inglês, desenvolvo, vejo como funcionam as coisas lá. Então eu consegui ir para lá em 2015, em janeiro de 2015, para fazer esse curso. É, e, e aí, inclusive, lá acabei conhecendo o Evan, que é o CEO do Jeeves hoje. Que Então, legal. Teve essa conexão lá em 2015. a gente conhece já há bastante tempo já. E aí o curso, basicamente, de manhã você tinha uma aula do que era, como programar alguma coisa. Então, vamos aprender a fazer um botão. E aí, a parte da tarde, a parte da noite, você tinha que desenvolver alguma coisa relacionada ao que aprendeu. E as últimas 3 semanas do curso eram focadas em fazer um projeto final, fazer um aplicativo do começo ao fim, mandar para a loja para entender esse processo. E aí, durante o curso, conheci o Evan, ele é americano, lá dos Estados Unidos, nasceu lá no Vale do Silício, né, toda a família, trabalhava na Intel também na época, e ele tinha muito essa vibe também de empreendedorismo, assim, a ponto de pedir demissão da Intel, porque ele queria desenvolver uma coisa dele, ele queria aprender a programar,
Aí falou, Que o legal. jeito mais fácil, vou aprender a programar, vou criar minha empresa. Então a gente teve esse match muito rápido, assim, a gente começou a fazer os projetos juntos durante a aula. E aí no final do curso ele, pô, eu tenho uma ideia já, eu já desenvolvi, eu fiz uns designs aí, acho que já fiz umas pesquisas de mercado, acho que é legal. Você quer aproveitar essa ideia para a gente fazer o aplicativo já, aproveitar o desafio final para fazer esse MVP? Falei, bora, vamos lá. Aí, então já tinha o design, tudo então a gente passou essas 3 semanas desenvolvendo o aplicativo e, e aí chegou no final do curso, eu já estava lá a vibe assim é impressionante, todo mundo falando a mesma língua, as grandes empresas e é muito aberto, assim, o mercado, principalmente um pouco diferente assim, do brasileiro, todo mundo é muito aberto a ideias, a conversar e trocar ideia. Então, não tem muito de querer ficar com segredo, de não querer falar. Então, a gente trocava ideia com todo mundo de todas as outras empresas, tinha muitos amigos que trabalhavam em outras empresas, então eles têm muito meetup, muita reunião, muita coisa legal que rola e a intenção mesmo é compartilhar conhecimento, então independente da área que você trabalha lá, você consegue ter achar um foco, uma coisa que você gosta de programação, então vai ter eventos, vai ter palestras, vai ter reunião do pessoal que quer sentar para conversar, e por estar no Vale, ali em São Francisco, é o pessoal que está nas grandes startups, né, nas empresas hoje em dia, Sim. Facebook, Google, Twitter. Então, bem interessante, estava lá. E aí eu falei, já estou aqui, é, a faculdade era anual, falei, vou ter que trancar, se eu trancar o ano inteiro, então vou aproveitar para ficar o máximo possível aqui. E Muito legal. E só abrindo um parênteses, né, dessa dinâmica incrível que é o Vale, que você falou da colaboração, o pessoal é extremamente colaborativo lá. Essa mentalidade de abundância, né? Não tem aquela mentalidade de escassez, de não, de guardar para mim. Por isso que hoje a gente vê lá no Vale do Silício as principais startups surgindo. Justamente Exato. essa mentalidade de colaboração, mentalidade de abundância mesmo, tem que colaborar, não pode não reter a ideia para si, compartilha. Muito legal, muito legal. Só queria trazer esse ponto e reforçar esse ponto que de fato é uma cultura, uma das coisas da cultura do Vale que mais me deixa impressionado, assim, sabe? Que é muito legal, muito bacana. Vamos continuando na tua história. É, então você estava em São Francisco mesmo, ali que foi a tua base durante esse período que você ficou nos Estados Unidos. Fiquei ali em São Francisco, em cidades próximas ali, que às vezes era muito caro morar em São Francisco, mas Sim, em outras sim. cidades. E fiquei lá esse tempo todo. E foi isso que você falou, é muito diferente, assim, as pessoas que você consegue interagir, o pessoal conversa num nível que, tipo, você, sei lá, tem a Y Combinator, né, uma das Sim. aceleradoras lá, incubadoras, e um desafio deles internamente é você tem que escolher alguém importante para conversar e você tem que ir uma semana para conseguir falar com aquela pessoa. Então, quero falar com o Bill Gates. Então, você tem que falar no seu network e sair procurando um jeito de falar e o objetivo final é falar. E numa escala menor, assim, a gente via que era muito real isso. A gente estava falando sobre uma área específica e era muito fácil conversar com um chefe de um setor tal, ou dono de alguma coisa, e a pessoa sentava para tomar um café com você, tipo, era só mandar um e-mail, mandar uma ligação, falar, cara, você tem meia horinha para conversar? O cara, os caras mais ferrados, assim, vamos aí, calma. Então, porque ele já passou por isso, acho Eu, que te, também já. eu tenho um conto também para contribuir, cara, e reforçar isso que você está falando. É, tem aquele livro, o Coach de $1 trilhão, a Trillion Dollar Coach. É um livro bem famoso, conta a história de um coach lá que ao mesmo tempo ele era coach do Steve Jobs, do Jeff Bezos. Aliás, eu não sei se do Jeff Bezos, mas do Steve Jobs e do Eric Schmidt, que é que era o CEO do Google na época, isso eu tenho certeza. Ele era coach dos dois ao mesmo tempo. Imagina só o cara. E eu lembro que a gente foi pré-acelerado lá na 500 Startups e a gente foi para o Vale ficar um tempo lá, né, nessa pré-aceleração. E eu estava com o livro, cara, eu mandei um LinkedIn para um dos autores do livro, que os autores é o Eric Schmidt,
o CEO do Google, que ex-CEO, né, do Google, e mais esse cara, Jonathan, não vou lembrar o sobrenome dele. Mas eu entrei no LinkedIn, mandei uma mensagem para ele. Cara, o cara me respondeu no LinkedIn e ele falou assim: olha, se eu tivesse aí, com certeza, teria o maior prazer em ter aí uns 15 minutos para conversar contigo, mas eu estou agora na Inglaterra. Para você ver como as pessoas são muito acessíveis, extremamente acessíveis. A gente teve a oportunidade de conhecer também o Chris Ye, que é um dos autores daquele livro bem famoso de startup, o Blitzscaling. A gente teve um café com ele, a gente apresentou o nosso pitch para ele, pediu feedback. Cara, dá uma olhada no nosso pitch aqui, vê como que tá. E ele já deu um monte de feedback. E a gente foi num café e ele cedeu meia hora do tempo dele, um cara super ocupado. Então, novamente, essa questão da abundância, essa mentalidade de abundância. Lá não tem essa, não vou. Então, os caras são muito abertos, a colaboração é muito fluida. Só para acrescentar mais aí, que inclusive, se a gente está com esse pensamento de Go Global, a gente tem que ter isso em mente, né? Principalmente de ecossistemas de inovação super bem desenvolvidos e de sucesso como o Vale. Né? Exato, exatamente. Eles estão mais maduros nesse ciclo, já estão fazendo há 50, 60 anos esse jeito de criar startups, então eles são muito abertos. O cara que há 30 anos atrás tentou criar startup, ele precisou de ajuda de alguém e hoje ele consegue dar essa ajuda, então o ciclo é bem legal por causa disso e gera também o ciclo das novas gerações, então muita gente um pouquinho mais velha que a gente ajudou a gente porque já passou por isso, então eles são bem abertos quanto a isso, o que foi muito legal, assim, a maior experiência, né, o maior aprendizado para mim foi isso, meio que um contraste também, quando volto para o Brasil, participei de alguns meetups, assim, o pessoal não quer falar ideia, acho que vou registrar minha ideia antes de falar para qualquer pessoa. E não, é o contrário. Lá, quanto mais pessoas falar, mais feedback você vai ter e melhor você vai conseguir melhorar a ideia. Então, é um pouco diferente da mentalidade normal, assim, acho que também do ser humano de querer ser mais reservado, achar que todo mundo vai roubar a ideia. Mas lá é muito, muito pelo contrário, assim, de todo mundo querer discutir. Quem gosta também vai ficar empolgado com a ideia, vai querer dar mais sugestões. Então, foi bem legal isso. Então, aí voltando, a gente terminou o curso, eu acabei ficando mais um tempo lá. Também tem Stanford, a Universidade de Stanford, que é próximo ali, é só pegar o trem e descer para o Vale. Então, eles têm cursos livres, que foi bem legal também de saber que tem. Então, não precisa ser matriculado, não precisa ser um aluno de Stanford para fazer alguns cursos bem interessantes. Então, tive a oportunidade de fazer alguns cursos, um curso de empreendedorismo lá dentro, com também um cabeça branca, ele chama, o cara tá lá há muito tempo, já ajudou muita gente e tal, e hoje o hobby dele é dar aula para outras pessoas sobre empreendedorismo, então teve essa oportunidade também. Então fui ficando lá e sempre com Eva, a gente trabalhando junto, tentando tirar as ideias do papel, fazendo um aplicativo, e foi basicamente um ano aí, 2015 inteiro fiquei lá, né, no sofá da sala dele, bem startup roots, assim, de ficar lá os dois o dia inteiro no sofá, Legal, muito massa essa história, programando, cara. criando coisa e conversando. E aí foi indo. A gente teve várias ideias legais, a gente chegou a conversar com várias incubadoras, aceleradoras também, mas acho que ainda a gente a gente demorou muito para, principalmente no último app que a gente criou, a gente demorou para ter a sacada do que seria, o que daria dinheiro naquele app que a gente tinha criado. A gente estava uma mentalidade muito social, assim, e no social, lá eles falavam, ó, se você quer fazer um app, uma rede social, você tem que ter 1 milhão de usuários no mínimo para a gente começar a conversar. Então era muito, não precisa se preocupar com o dinheiro agora, mas você tem que ter um plano já de monetização, que depois que o Facebook monetarizou, tudo tem que ser monetarizado, não tem mais como esperar chegar até 1 bilhão para você monetarizar. Então, agora a regra pode ter até aumentado, na época era 1 milhão, acho que agora já com o TikTok, todos já deve estar 10 milhões no mínimo para você ser uma rede social Sim, interessante para atrair qualquer tipo de investimento. sim. Então a gente demorou um pouco para descobrir métodos além de mostrar propagandas e tal. E aí a gente, pô, já estamos aqui há um ano, já acabamos com a reserva de dinheiro que a gente tinha reservado já para isso. Então eu acabei voltando para o Brasil para terminar a faculdade. O Elvio ficou lá, entrou em outras startups lá na época. E aí sempre essa ideia, assim, a gente sempre trocava ideia, eu tinha uma ideia, eu ligava para ele, ele me ligava, tô com essa ideia, a gente vai, não sei, vamos ver. Até que comecinho do ano passado, comecinho de 2020, eu recebi um e-mail, assim, aleatório, olha esse pitch. E aí ele mandou um pitch deck que,
época tinha outro nome, mas que virou o Dibs. Ele falou, ó, dá uma lida aí no final de semana a gente se fala. E aí, na época também, assim, não entendi muito o que, que era a proposta do Dibs, mas foi interessante. E aí, mais pro final do ano, ele falou, ó, aquela ideia lá acho que vai rolar, a gente vai conseguir, já tô vendo de ter um seed fund para a gente não ter que passar os perrengues da outra vez, poder contratar uma equipe mesmo para ajudar a gente, e aí vai rolar. E aí você tá a fim de participar, aí eu já, putz, confio nele cegamente, assim, se ele falou que vai, vamos, de tudo que a gente já passou, então aí me juntei inicialmente como era head de engenharia mobile, como eu trabalhava muito com o app de iOS, desde a época que eu tinha feito o curso e continuei trabalhando até então, ele queria mais que eu ajudasse a fazer os apps e coordenar essas áreas. E aí, conforme a empresa vai crescendo, as responsabilidades foram crescendo, eu já acabei tendo que ajudar em outros lugares da engenharia no geral. E aí, então, eu trabalho hoje mais junto com o CTO para a gente cuidar da engenharia no geral, né? Então, até porque toda grande parte da equipe é brasileira, então fica mais fácil a comunicação. Então, a gente tem essa divisão e aí eu fui para VP de engenharia e junto com auxiliando o CTO na parte toda de engenharia da empresa. E é muito interessante o que você trouxe, né? Muitos devs do teu time hoje estão no Brasil, ou seja, desenvolvendo um produto. E aí, assim, o que é a Dibs? Gostaria muito que você explicasse. E só para terminar e concluir o meu pensamento, então, vários desenvolvedores brasileiros trabalhando, né, para a Dibs, que é uma startup que atende o mercado americano e um mercado gigantesco, né, nos Estados Unidos, que para nós, brasileiros, vai ficar até difícil de entender. Fala, putz, mas como assim? É porque é um mercado que até tem aqui no Brasil, mas de forma bem específica, mas não é cultural, e nos Estados Unidos é cultural. Então, assim, um time, grande parte do time brasileiro e gerando valor aí num produto que é internacional. Então, conta para nós o que é a Dibs. Uhum. O Dibs, a gente trabalha num segmento hoje, a principal, a gente é um marketplace, mas o principal produto que a gente oferece são sports cards, que eles chamam nos Estados Unidos. A gente não tem nada, a gente tem um card esportivo, uma cartinha de jogadores de vários times diferentes, por exemplo. É o tamanho de um super trunfo, assim, a carta de um super trunfo, e aí você tem como se fosse a figurinha da Copa, só que lá eles não é uma figurinha, você não destaca e cola, você só guarda aquela cartinha, né? Então é um mercado que existe desde a década de 40, 50 ali, e era bem que nem Brasil, assim, big, você compra um chiclete e vinha uma figurinha do seu jogador preferido, né? Outra coisa que o americano sabe fazer é criar mercados e desenvolver um produto. Então, eles viram que estava dando certo, que o pessoal estava gostando de colecionar essas cartinhas do chiclete, dos doces, e aí começaram a realmente criar essas cartinhas como vender na banca. Então, você vai na banca, abre o pacotinho e coleciona. E, e aí foi crescendo muito durante os anos, até que deu um boom na década de 90, e aí todo mundo começou a colecionar, e aí virou a febre, aí também estava na época do Pokémon surgindo ali, e aí queriam ter Uhum. cards de tudo que era possível, então os esportes, o americano é muito ligado a esporte, então beisebol, basquete, futebol americano, hockey, eles monetarizam muito bem esses esportes, e o jeito era criar essas cartinhas e fazer o pessoal colecionar, até que foi negativo para o hobby na década de 90, porque eles imprimiram muitas cartas, então não vale muito, porque quando a escassez é uma coisa importante para quem é colecionador e a raridade, então se você tem 5.000 cartas iguais, não tem um valor igual que só tem duas, três, né? E aí o pessoal que fez essa coleção, que era criança da década de 90, comecinho nos 2000 até a década de 80, hoje já em 2020, 2021, já está mais velho, já está trabalhando. E aí, nos 5 anos para cá, teve uma renascença assim, desse hobby de colecionar. Sempre teve, mas deu um boom novo de pessoal que eu não era criança, falava, putz, nossa, gostava pra caramba para colecionar, quero voltar a colecionar, quero ver minha coleção antiga, às vezes vai na casa onde morava quando eu era criança, acha as caixas. Então teve um boom muito grande dessa procura dessas cartas esportivas, e aí com isso surgiram empresas que validam dão uma nota de 0 a 10 do estado de conservação dessa carta, então cartas raras e bem conservadas foram valendo mais. Até que chegou, hoje em dia, tem cartas vendendo por 6 milhões de dólares. Acho O que a última que quê? bateu
A última recorde agora foi Caramba! 6 milhões. Então, E assim, qual carta de quem que é? Só por curiosidade. eu acho que, então, todas as semanas tem um, mas eu acho que o Mahomes, que é um jogador de futebol americano, é, acho que ele talvez o Steph Curry também, de basquete, foram os dois Caramba. mais altos, assim. Acho que o Mahomes foi essa de 6 milhões na parte do futebol americano, e aí teve a do Steph Curry também, ultimamente, que 4 milhões de dólares, mas tem LeBron Mas James por assim, 5 uma milhões. carta, Uma uma carta, carta, ó, só uma uma carta, um pedacinho de caramba, papel, que mas coisa. e é muito da especulação também, de tipo, o Mahomes, ele tá no terceiro, acho que terceiro, quarto ano dele jogando, o cara já foi MVP, já ganhou a final, e tipo, então o pessoal olha daqui 10 anos, né? Esse cara que hoje é o top, ele vai continuar indo bem, então essa carta que hoje vale 6 milhões, se ele ganhar 5, 6 vezes, que nem o Tom Brady aí, vai ser um novo astro, né, da nova década aí. Então eles fazem muito isso, então o mercado tá aquecido, tem muitas cartas valendo muito, e também o pessoal está ainda especulando muito no futuro o que, que vai ser. Então, esse é o mercado de cartas lá nos Estados Unidos. Hoje em dia, ele é bem manual, no sentido de, se você quer comprar, você tem que ter algumas lojas específicas que vendem esse tipo de carta, mas você vai no eBay, que é o Mercado Livre, né, americano, você vai lá no eBay, você tem que achar, você tem que encontrar a pessoa pessoalmente, pegar a carta ou receber por correio. É um processo manual e pouco tecnológico, assim, não tem muita inovação. E as cartas são muito caras, né? As cartas hoje em dia, chegando a esse valor, poucas pessoas no mundo conseguem pagar isso, né? E até as cartas mais normais é 5 mil dólares, 10 mil dólares uma carta. Então, ainda mais quando converte para o real, é uma coisa insana, assim, Fica, não, imagina, 5 milhões de dólares. de A dólares, gente está né? falando uma carta, um pedaço de papel, para ficar mais fácil a conta, né? Dólar a 5, tá mais, mas dólar a 5, cara, 25 milhões de reais. É um É, negócio surreal, surreal. é, é absurdo. E aí, então, o Evan tava nessa vibe também no começo do ano passado, de tipo, cara, que ele trabalhava numa empresa já chamada Wax, eles fazem muito de blockchain, eles criam soluções de blockchain para muitas outras empresas também, eles têm uma blockchain deles também, mas eles trabalham em parceria com outras empresas de jogos, outros IPs, e no geral, para fazer essa ponte meio que do blockchain, como que blockchain pode ajudar essas empresas a distribuir, criar. Hoje em dia virou NFT, mas na época era só uma blockchain assim, mais tradicional. E aí, com esse insight que ele tinha, o que ele via lá dentro, de como existiam as coisas, ele falou, por que que não pode, como que a gente pode ajudar esse mercado de cartas a, a chegar no século XXI, o que que a tecnologia pode ajudar? E aí a solução, que é a solução que a gente tem hoje no Dibs, a gente tem a carta, a gente ou compra, ou a gente tem algumas parcerias com alguns colecionadores, os maiores colecionadores lá nos Estados Unidos, fornecem as cartas, então, vamos supor, essa carta de 1 milhão de dólares, a gente tem a carta, a gente manda para um cofre, que também existem empresas e cofres especializados para isso lá nos Estados Unidos, então como se fosse um cofre de banco, aquela porta gigantesca, com ar-condicionado para manter a conservação. Então a gente manda para eles, eles vão armazenar essa carta, e aí a gente cria um NFT dessa carta. O NFT é como se fosse Legal, um comprovante de autenticidade que aquela carta existe e está num cofre em algum lugar X. Então a gente cria um NFT, que o NFT como se fosse, cada NFT é a sua própria criptomoeda, então ela existe na blockchain, então a gente tem uma blockchain e aí cada NFT, cada carta no Dibs vira um NFT. E com esse, já que ele é digital, a gente consegue fazer o que precisar com esse NFT. Então, se eu quiser aham, te vender aqui no Brasil, eu compro nos Estados Unidos, eu tenho um NFT, eu te mando, e você pega esse NFT e entra em contato com o pessoal do cofre, você fala, olha, eu tenho um NFT que quer representar essa carta, eu quero a carta agora. Então você pode fazer essa troca. Então aham. o primeiro passo foi criar esse mercado de eu não preciso mais ser o dono hoje em dia a gente está muito mais acostumado e também com NFT, tipo, eu sou o dono disso sem precisar ter na mão, eu não preciso pegar para ser dono disso, né? Então, então a gente falou, beleza, esse é o primeiro passo. Então, se alguém no Japão quiser comprar essa carta, ele compra o NFT, ele é o dono do NFT, não tem como ser hackeado, não tem como ser furtado ou qualquer coisa. Então, assim que entrar em contato com o pessoal do cofre, ele recebe a carta, ou se ele quiser para vender para um terceiro, para uma quarta, uma quinta pessoa, ele pode. Então, esse foi o primeiro passo. E aí, o interessante do Dibs hoje é o passo além que a gente deu disso, de que, já que é digital,
e as cartas estão valendo muito, a gente pode fracionar essa carta. Então, a gente Cara, leva para o essa Dibs. sacada, essa sacada, É, desculpa até te interromper, Gui, mas essa sacada foi sensacional, né? Que vocês construíram, tipo, cara, um mercado financeiro que é, digamos assim, long tail, né? Por quê? Porque ele é específico de uma coisa, né? é. E aí, cara, desculpa até te interromper aí, o pessoal tenho certeza que já ficou curioso para saber como que é isso, né? Não, exatamente. Foi bem legal isso. Acho que o grande diferencial nosso é esse, com certeza, de fazer o trâmite, então, digitalizar e virtualizar um item real. E aí, já que ele é virtual, a gente consegue quebrar infrações. Então, basicamente, hoje o que a gente faz é oferecer até 16 casas decimais em infrações de alguma coisa. Então, eu posso entrar no Dibs hoje e comprar $1 daquela carta de $1 milhão. Eu vou ter 0,00001, mas eu sou dono daquilo. Se a carta valer de 6 milhões para passar para 12 milhões, meu $1 virou $2. Então, a gente facilitou as novas pessoas, então teve essa mais democrático, então todo mundo pode investir, todo mundo pode ter um pouquinho daquela carta, e não tem o dinheiro para a maior parte das pessoas que não vão ter o dinheiro para comprar uma carta dessa, mas gosta do esporte, gosta de saber, de especular qual vai ser a carta que vai bombar. Agora vai começar a terceira semana da futebol americano, tem mais de 18 semanas, então quem será o cara que vai ganhar? Quem que vai se dar bem? Então, vou Sim. comprar a carta agora, quem gosta de esporte. Então, a gente conseguiu trazer e fazer esse mercado ser muito mais acessível para muito mais pessoas fazendo essa fração. Então a É, gente. trazer a dinâmica de mercado financeiro, né? Que, obviamente, mercado financeiro, as pessoas especulam nos resultados da empresa, se a empresa vai tá com uma gestão boa ou não e tudo mais, e alguns fazem análise mais gráfica e tudo mais, outros mais fundamentalistas. Vocês trouxeram toda essa dinâmica para esse mercado específico de cartas, né? Exatamente. Aí, como tem uma demanda, uma demanda e um supply ali limitado, você tem que comprar de alguém que quer vender, mas para comprar alguém que quer vender, você tem que achar esse equilíbrio de preço. Então, se o cara. É engraçado, assim, você vê do dia a dia o preço flutuando muito de acordo com o desempenho do jogador, porque a maioria dos jogadores que a gente tem no dia estão ativos hoje. Então, o cara acabou de ganhar uma partida insana, acabou de ir muito bem. Você vê que no outro dia o pessoal já começa, quem estava vendendo já para vender, começa a vender por mais caro, porque achando que vai valorizar. Então, a gente criou essa dinâmica. Então, cada carta virou um mini mercado ali, onde a pessoa pode comprar valores de um até o valor total da carta, de $1 até o valor total da carta. Então o Dibs hoje é isso, assim, a gente tem bastante plano, quer expandir para outras verticais também. Toda vez que todo mundo, alguém coleciona alguma coisa, toda vez que eu falo da ideia, mas putz, Pokémon seria legal também, Magic the Gathering seria legal. Então a gente tem bastante lugares para expandir, mas como a gente até pelos investidores que a gente tem, o tipo de público que a gente tem hoje, a gente é bem focado em esporte, em, futebol, em esportes americanos, principalmente. Então, esse é o Dibs hoje, essa é a interação atual. Muito legal, sensacional. E conta agora a gente vai mudar um pouquinho a trajetória da nossa conversa, né? No começo, agora, a gente trouxe toda uma contextualização da tua trajetória e um pouco, né, do Dibs. Agora vamos falar um pouquinho do teu dia a dia, como que você hoje, como profissional, como um cara brasileiro, né, que teve toda essa trajetória, e agora você está trabalhando num time completamente distribuído, né? Num projeto para um outro mercado, que é o mercado americano, gerando valor lá. E também, se você puder compartilhar conosco qual que é a situação do Dibs agora, né? O Dibs recebeu o Series A recentemente, então compartilhar essas coisas também, né? Para as pessoas entenderem a relevância que tem hoje você, como brasileiro que está lá, VP de engenharia, com um time brasileiro e como que é essa dinâmica? Quantas pessoas hoje no time? Quantos desenvolvedores? Quais os próximos passos, né, do produto? Quais os desafios? Enfim, vamos primeiro passo a passo, depois eu vou fazendo essas perguntas. Então, agora a gente meio que muda um pouco a dinâmica da nossa conversa para a gente entender mais esse aspecto de como que o Gabriel, né, o brasileiro que está trabalhando, gerando valor nessa empresa, está fazendo. Até para
gerar insights aí para a galera. Então, se quiser começar falando um pouquinho, né, da Dibs, qual que é o status atual da Dibs e começar a falar um pouco do time, das coisas que você hoje é responsável. Bom, então a gente, hoje o Dibs já está no Series A, a gente começou, a empresa existe há mais ou menos um ano, acho que a gente começou justamente em setembro, nessa época do ano passado. Cara, impressionante. Tipo, só desculpa te interromper, um ano já está no Series A. Um ano já era três pessoas, quatro pessoas, agora já um ano depois, a equipe total acho que já está chegando a 40 pessoas no total. Metade disso, ou quase metade, são desenvolvedores brasileiros. A gente está com todo. A gente puxou bastante da engenharia para o Brasil, o que foi bem legal também. Então, a gente começou a trabalhar junto em setembro do ano passado e lançamos em março um beta fechado só nos Estados Unidos para pegar feedback, ver se o pessoal estava gostando ou não, se a ideia ia funcionar, até enquanto a gente desenvolvia Android, desenvolvia web, e foi assim, o resultado foi muito melhor do que a gente esperava, foi um sucesso, assim, que possibilitou a gente logo em seguida já ir para o Series A, que a gente teoricamente nem precisava, mas já queria aproveitar o momento disso, então a gente fechou o Series A recentemente, e desde o começo a nossa ideia era sempre trazer para o Brasil. A gente acredita muito no potencial do Brasil, desde que comecei a fazer os projetos junto com o Evan, falei, cara, o que eu faço hoje, assim, o jeito de trabalhar não é o ponto fora da curva, é o Brasil. A gente é muito dedicado, o brasileiro é trabalhador, assim, a gente precisa levar não era quase um ponto que a gente não discutia de não vai ter, não vai, a gente vai para o Brasil, a gente quer é, realmente usar tudo que o Brasil tem a oferecer para a gente dar esse up, assim, até para mim era mais fácil, já conheço a cultura, eu já estou inserido, então a gente gostou bastante, e desde o começo a intenção foi essa, de começar a montar uma equipe no Brasil para isso. E então a gente, no começo, até pegar, até conseguir os primeiros desenvolvedores, para até montar a equipe, demorou um pouquinho, mas agora a gente já meio que aprendeu, até o processo de contratação, de como que faz uma entrevista, a gente aprendeu bastante. Hoje em dia já a equipe está bem grande e a intenção é crescer mais e dobrar nos próximos meses, com certeza, assim. Então a gente foi bem legal por essa parte e eles toparam, assim, todo mundo nos Estados Unidos hoje é só elogios com a equipe brasileira e não deixa perder nada. E acho que também é um reflexo do mercado brasileiro que amadureceu também, né, nessa parte nos últimos anos, de ver o que funcionou lá fora, ver como que as grandes empresas lá fora trabalham e trazer mesmo, não só do nome, de falar, a gente é uma startup porque é legal, porque é a palavra da moda, mas realmente implementar os processos, implementar vamos ver o que que é o Agile, vamos fazer o que que é o Scrum, como que a gente faz as coisas, como que o Google trabalha, como que o Spotify trabalha, e trazer isso. Então, isso foi bem legal também, antes do Div, né, minhas outras experiências, de ver que não era só da boca para fora, não era só para atrair talento que a gente fala, a gente é super descolado e tal, mas realmente estavam aplicando no dia a dia, o que foi bem legal, que até no começo eu não acreditava muito, assim, de ver como que todo mundo trabalhava lá fora, de poder participar Sim. de conversar com o pessoal lá fora e eu chegava no Brasil e ainda achava, tá, acho que não mais boca para fora, mas né, em todos os lugares que eu trabalhei foi realmente, não, real, vamos aplicar o que tudo estão fazendo direitinho lá fora, porque é o que funciona e a gente adapta para da cultura brasileira, a gente traz as mudanças que são precisas, mas o trabalho mais difícil eles já fizeram, como o que é um squad, como fazer um agile, como que a gente entrega muita feature, como que a gente cresce exponencialmente. Então eles já tem os caminhos das pedras assim, e bastante startup está aplicando isso aqui e está mudando normal também. Grandes empresas, grandes bancos tá vendo que esse é o futuro. Então a mão de obra que a gente tem agora no Brasil está muito melhor por causa disso e a gente está conseguindo ir de pau a pau com qualquer outro pessoa em qualquer outro lugar do mundo. Então, isso ajuda bastante também a convencer toda a parte, o board, e todo mundo dos Estados Unidos e da Europa também, que a gente tem algumas pessoas lá, de que a gente não perde por nada, a gente não está abaixo de ninguém em termos de qualidade de trabalho, talvez até mais em alguns lugares, em termos de cultura, a gente tem uma cultura muito legal também, muito boa. Então, foi bem legal para a gente como empresa e depois com a equipe já desse tamanho de ver que
foi uma aposta muito certa e que deu certo, que está continuando dando certo, que é o que a gente quer continuar. Muito legal, muito legal. E é justamente esse o propósito dessa nossa conversa, né? É realmente abrir a mente das pessoas que possam estar pensando ainda, né? Puxa vida, lá é muito diferente, lá eles fazem muito melhor. Cara, não, a gente não, de fato, não perde em nada. Inclusive, a gente tem até algumas qualidades, não falando que somos muito melhores também, mas a gente tem até algumas qualidades aqui que servem para evoluir mais rápido, até mesmo aquela questão de que o brasileiro ele é um pouco mais flexível, né? O americano e o europeu eles são bem flexíveis e isso às vezes pode ajudar muito, principalmente numa startup, né? Que você precisa ser flexível. No começo você precisa fazer muitas coisas, você precisa de fato sair um pouco do só daquele plano, precisa ir resolver problemas aleatórios, diferentes, né, que não é da tua área. Então, o brasileiro acaba se destacando nisso também, né, mas muito legal. E assim, eu conheço a Dibs, né, a gente tem o privilégio de ser parceiro, de trabalhar juntos, a Snow, servir a Dibs também com desenvolvimento. E assim, conheço um pouco dos desafios, principalmente relacionados à hiperdistribuição que vocês têm hoje do time de vocês. Então, conta um pouquinho para nós como que funciona o time de engenharia da Dibs e aonde que eles estão localizados, quantos time zones aí, né, fusos horários que vocês atuam atualmente. Olha, de cabeça eu não vou saber quantos fuso horários, eu sei que são muitos. Basicamente umas 6 horas para frente do Brasil, umas 5 horas para trás, a janela assim que a gente tem. Hoje a maior parte da engenharia é no Brasil, e aí no Brasil todo mundo remoto também, a gente tem gente em vários estados e várias cidades diferentes. A gente tem algumas pessoas na Europa, algum pessoal do back-end está lá, mas no começo era a maioria, mas já virou minoria porque o Brasil cresceu bastante. E toda a parte de produto, inventário, parte legal, é tudo nos Estados Unidos. Então, design, produto, o CEO fica nos Estados Unidos também, marketing principalmente está lá nos Estados Unidos, pelo tato que você precisa ter com com o mercado de esportes, fica mais fácil para um americano fazer isso, mas basicamente toda a parte de engenharia, e a gente quer também expandir para outras áreas, design, produtos também, expandir, continuar expandindo para o Brasil nesse sentido. E aí todo mundo é remoto hoje, a gente tem um escritório em Los Angeles, mas é mais para mais estratégico do que realmente de usabilidade. Parte do esporte, você precisa ter um lugar para receber os atletas, investidor. Então, a gente tem algumas poucas pessoas que foram no escritório, principalmente de marketing e mais o executivo, mas produto e design também são remotos, espalhados em todos os Estados Unidos. E partindo no Brasil aí também, em todo lugar. Então, é bom que para o Brasil a gente acabou dando. A gente está numa posição boa estrategicamente, porque a Exato, de gente. fuso horário, né? A gente não É, está nem é, tão longe da Europa e nem tão longe do Vale do Silício, não tão à frente do Vale do Silício em termos de horário, né? exatamente. Então, para quem gosta, assim como eu, de trabalhar mais no período da tarde, à noite, é o período que está todo mundo online. Então, não, já é mais à noite para o pessoal da Europa, mas umas 2 da tarde aqui ainda é um horário razoável. O pessoal nos Estados Unidos está mais na costa oeste, está começando a acordar ainda, mas acabou que dando certo. Então, não foi uma coisa que a gente planejou, mas hoje em dia fica bem legal, principalmente para todos os brasileiros, que a gente tem esse período da tarde como período focal das reuniões. Então não precisa trabalhar até de tarde ou acordar muito cedo, então deu bem certo por causa disso. E bastante, assim, desafios de ter uma equipe distribuída, hiperdistribuída, são muitos, e acho que o mundo inteiro está aprendendo junto agora, meio que forçadamente por causa da pandemia, mas mesmo as empresas, a gente foi buscar muito literatura de empresas que já vinham fazendo isso desde sempre, que não são muitas, poucas que apostavam realmente nesse modelo de ter uma equipe distribuída desde o começo. E é engraçado que eles mesmos falaram, a gente está fazendo isso há 5, 10 anos e a gente ainda está aprendendo muita coisa, né? A gente tem muita coisa para aprender, é um jeito diferente, é um jeito que
você depende muito mais da responsabilidade de cada um, de ter o ownership de cada um. Eu acho que o mais importante para a gente foi isso, assim, de confiar mais na equipe, confiar que cada um consegue entregar o que precisa sem ter que ficar ali toda hora. Porque o escritório é fácil, você bate o olho e sabe onde está todo mundo a toda hora, você para todo mundo para conversar, fazer uma reunião rapidinha, e quando é todo mundo remoto, você não pode e nem tem como fazer, ficar toda hora mandando mensagem, está fazendo alguma coisa, hoje já entregou. Então, é, o importante para a gente foi isso, e o principal jeito de avaliar novos membros do time é isso, assim, antes de na parte da entrevista, você consegue, né, deslanchar sem ter alguém toda vez em cima ter que cobrar. É legal que está todo mundo em casa, então você tem essa mega facilidade de fazer o seu próprio horário, de trabalhar com o jeito que quiser, quantos dias quiser, a gente é bem livre quanto a isso. Parte de férias infinitas, a gente não tem nada, não tem limite mínimo nem máximo. Então, mas ao mesmo tempo a gente precisa do contraponto de fazer, de saber Do que a pessoa está comprometimento de fazendo, do entrega. comprometimento. E, e foi interessante a gente aprender com isso, assim, acho que até agora deu bem certo. Acho que todo mundo que a gente, logo nos primeiros dias que está com a gente, já começa a entender a dinâmica de como a gente funciona, até por causa das diferenças de fuso horário. É difícil, você não pode esperar nunca que a pessoa vai te responder ao mesmo tempo, porque você não sabe que horas que é lá no outro lugar, né? Então, a gente conseguiu aprender e setar bastante processos em volta disso, principalmente a comunicação assíncrona, isso virou essencial, de menos reuniões possível, justamente para isso, ou se tiver que fazer uma reunião, faz uma mais estendida e agrupa mais no horário para ajudar. Então, vai ter uma reunião, né, a gente tenta, nesse horário para o brasileiro, ficou entre as 2 e 5 da tarde, agrupa ali, o resto fica livre, justamente porque pode ser que a pessoa está em outro fuso horário, tem que fazer outras coisas, então ter várias reuniõezinhas picadinhas durante 8, 10 horas é muito difícil. Então a gente aprendeu a fazer isso, confiar mais no trabalho assíncrono, então a gente usa o Slack para comunicação. Apesar de todo mundo responder muito rápido, é uma coisa que a gente força, nem cobra. A gente manda já. A gente estava brincando no canal de aleatórios que tem um site que fala para você não mandar, tipo, manda um oi e aí espera a pessoa responder para depois mandar o que você precisa, né? Já fala, oi, eu preciso disso, disso, disso. A gente estava até brincando que tipo, é a regra, porque você não pode mandar um oi, tudo bem? E aí espera 2 horas para falar, oi, aí você fala, então, dá para fazer isso? Não, já falo que tem que ser feito. Então, detalhezinhos assim, que é uma coisa que a gente nem parou para pensar, que ajuda muito na comunicação da equipe, e ajuda a comunicação e a produtividade de todo mundo. E outra coisa, assim, a gente cresceu muito rápido, em um ano foi de 1 para 40 funcionários, então, e membros do time no geral. Então, os processos têm que ser muito bem elaborados e muito bem feitos. A gente tem, todo mundo, ultimamente, que trabalha com software, entende de Agile, já trabalha com Scrum, com Retro, mas quando você tem uma equipe distribuída, isso fica muito melhor e muito mais importante, né? Principalmente de documentação, de você não poder contar que a pessoa vai estar na mesa dela naquele momento para te responder uma pergunta, que você tem que... acho que documentação é uma coisa que a gente aprendeu a fazer muito, então tudo agora tem que ter um documento inicial de produto, tem que ter tem que ter documentação back-end, front-end para fazer isso, e, e aí ter toda essa edição e essa documentação em algum lugar para você sempre voltar e ver, e também de ter de ter essa confiança que a outra pessoa está fazendo e que você não precisa toda hora ficar mandando coisa. Então, então os processos que a gente conseguiu, aprendeu bastante, no começo não tinha nada, era eu programando o app de Swift, então ficava 2, 3 semanas focado lá, mas hoje em dia a gente tem vários squads, várias pessoas diferentes trabalhando em coisas diferentes, então a gente precisa disso, assim, acho que o, com a pandemia, acho que todo mundo acabou tendo um pouquinho desse jeito, e agora o desafio nosso é como escalar isso para os próximos 100, 200 mil funcionários e manter esse processo funcionando.
Então, foi bastante Sim. aprendizado, mas acho que também agora a gente está conseguindo chegar num local legal. Não, legal. E você trouxe um ponto ali importante com relação à comunicação, né? Então, principalmente quando você está trabalhando, ainda mais agora com a pandemia, remoto, muita coisa assíncrona, a parte de comunicação, ela é crucial. E assim, hoje, como que você falou, deu algumas dicas, mas como que vocês, como time, como DIBS, vocês buscam esse alinhamento de comunicação assim diário? Como que vocês trabalham nesse ponto? Hoje em dia a gente segue o Scrum e o Agile Uhum. como a nossa base de comunicação. Então, sempre ter as dailies, e aí a daily a gente faz questão de pelo menos falar uma reunião todo mundo junto, por enquanto, de estar cara a cara, porque surgem as dúvidas, surgem as conversas durante a daily, algumas dúvidas, mas a gente já pensa também como fazer isso assíncrono, como que seria todos os processos assíncronos, e seria interessante para a gente descobrir isso, que poucas empresas ainda, a gente pesquisa bastante, é difícil, não tem nada de Ainda é muito comunicação. novo, né? É, então, em termos de rituais, a gente mantém os rituais que a gente, no que o Scrum determina, a gente faz a planning a cada 15 dias, depois tem as dailies, a gente faz as retrospectivas também no final das sprints, e é muito, acho que a retro, principalmente, a retrospectiva virou muito importante para a gente para realmente aprender e aplicar já na próxima sprint as mudanças. É, a Uhum. gente tem toda essa parte da equipe em si, de ter que crescer a equipe, de crescer o produto, e principalmente ter que crescer o produto, a gente tem que crescer exponencialmente, a gente precisa continuar a trajetória que a gente está indo, então o que é mais difícil é isso, a gente não tem um produto estável, redondinho, que a gente pode só ir adicionando novas pessoas e tudo aquilo vai ficar. Mas não, tipo, as nossas metas, nossas aspirações mudam a cada semana e cada hora a gente tem que crescer mais e tem que ser mais rápido. Então tem que fazer esse balancear entre crescer a equipe, manter a cultura, desenvolver uma cultura boa, todo mundo está feliz ao mesmo tempo, fazendo as coisas muito rápido e crescer o produto e crescer o número de usuários é bem difícil. Acho que talvez o maior desafio que a gente tem hoje é isso, e principalmente o pessoal que está na gerência, eu principalmente no começo tem com preocupação em fazer o aplicativo, agora não só, né, gerenciar toda a equipe, gerenciar o produto, ver o que a gente vai fazer, pensar no futuro. Então bem desafiador, mas é muito legal, e acho que o importante é ter a equipe comprada nisso também. A gente estava até comentando que, apesar de tudo, assim, toda sprint acontece alguma coisinha, mas nunca a equipe está negativa quanto a isso, está brava, mas mudou de novo, o produto mudou de novo, esse fluxo, o design mudou, e todo mundo que é importante todo mundo entender que esse é o jeito que a gente precisa fazer agora, e que se a gente for parar a gente vai tirar 2 meses para fazer refactory e testar tudo bonitinho, daqui 2 meses não tem empresa, né? A gente precisa estar crescendo, a gente precisa estar oferecendo novas coisas. Então, foi bem importante, e eu fiquei muito feliz de todo mundo ter essa mentalidade já, de entender que é uma startup, que a gente tem que crescer rápido e que vão acontecer, né, vai ter roadblocks, vão ter problemas que vão acontecer, mas aí o importante que todo mundo entendeu é isso, na retrospectiva, no health check, qualquer hora que a gente precisa ter um feedback, a gente precisa mesmo do feedback, e a gente já tem que aplicar na próxima sprint, no próximo dia, para melhorar isso. Então, acho que esse fluxo de feedbacks, e também ao mesmo tempo que a gente quer entregar features rápido, entregar melhorias nos processos, tem que ser bem rápido, não dá para perder um mês, vou escrever um documento, no final do mês eu apresento sobre novo jeito de fazer. Não, já vamos aplicar agora, o que dá para a gente fazer? Qual que é o mínimo que a gente já pode fazer? Por que deu errado isso? Vamos falar com as equipes, porque são mini ciclos, a empresa em si está num ciclo de aprendizado, cada equipe está num ciclo de aprendizado, cada pessoa também. Então, mesclar isso tudo e fazer a equipe estar em sincronia foi bem importante, e uma coisa que eu fiquei bem feliz assim, que deu certo, assim, junto com os processos de Agile e as coisas que a gente tem no dia a dia.
Tá, muito legal, muito legal. E hoje, realmente, a gente vive um tempo onde a gente tem recursos para isso, né? Recursos de ferramentas para trabalhar de forma síncrona, de forma que seja, que gere resultado. Então, até algo que, como a gente está acompanhando também e está trabalhando no dia a dia com a Divs, a gente vê muito, aconteceu alguma coisa, tem algum impedimento, é, já já vai lá no próprio Slack, já gera uma thread ali, né, daquele impedimento, já marca as pessoas. Por isso que eu falei, tem as ferramentas com os recursos necessários que você consegue já marcar as pessoas e aquele impedimento é super resolvido, né? Você não precisa marcar uma reunião para ver o que está acontecendo e tal. É muito mais ágil, você resolve as coisas muito mais fácil, né? Obviamente que não é bala de prata para nada, né? Existem os prós, como esse que eu estou falando, mas também existem alguns desafios também de se trabalhar nesse formato, ainda mais vocês com vários fusos horários aí, enfim, como você falou, né, 5 horas para frente do Brasil e 5 horas para trás do Brasil, 4 horas, né, no caso do Vale do Silício, para trás do Brasil. Mas muito legal essa visão, né, de como é o funcionamento de uma startup que acabou de receber Series A, que tem um compromisso, né, com o resultado, porque os investidores eles precisam ver esse resultado, né? Eles estão aplicando o investimento, mas eles precisam ver esse resultado. E muito legal a forma como vocês fazem isso com o time. A gente que está lá dentro está vendo isso na prática também, é muito bacana. Uma pergunta, assim, falando a respeito disso, e é uma pergunta bem off-topic, assim, né? Você falou que tem alguns jogadores e tudo mais que fazem parte aí do hall de investidores da Divs. Tem algum famosão aí, cara? Você pode compartilhar? Não sei se é uma informação que você pode abrir, mas curiosidade. Não, podemos, tá na mídia já. A gente tem, no Seed Funding, um dos primeiros que apostou na gente foi o Channing Frye. Ele jogava no Cavaliers junto com o LeBron James quando eles ganharam o título. E foi um dos primeiros, assim, o cara muito legal que ele, assim, não é só, tipo, toma dinheiro e some, realmente gosta de participar, de entender e usar o aplicativo. E aí, nessa segunda rodada, a gente conseguiu, no Series A, a gente tem vários jogadores de vários esportes diferentes. Então, a gente tem o Chris Paul, do Phoenix Suns, que estava na final agora, quase ganhou um pouco. Mas perdeu a final, mas estava na final da NBA, junto com o Phoenix Suns. A gente tem o Chris Bryant, que é jogador de beisebol, também agora acabou de mudar de time e está indo bem pra caramba. DeAndre Hopkins na parte do futebol americano. Um cara excelente, assim, um cara muito gente boa, muito ligado também com outras causas além do jogo, que foi bem legal de poder ver e ter o feedback dele. Futebol, basquete feminino também, tem a Skylar, que tá jogando pelo Phoenix Mercury, e então a gente tem bastante jogadores, esses são os principais, assim, que apostaram na gente, estão juntos, estão participando e ajudando a divulgar, tá sendo bem legal também. Cara, sensacional. Cara, já indo para o final aqui, cara, assim, a gente poderia bater um papo aqui de muitas horas, né? Porque tem muita coisa que a gente poderia conversar realmente para transbordar aí, né? Essa experiência, esse conhecimento que você tem tido com o Divs e tudo mais. Mas vamos lá, né? Temos que ser diligentes com o tempo aí. Você também tem os seus afazeres. Cara, a minha última pergunta, assim, seria para a gente colaborar com quem tá nos assistindo agora, né? Para realmente quebrar esses paradigmas da mente, né? Aquela síndrome do vira-lata que o brasileiro sempre tem e tal. Cara, o que você poderia, né? Quais seriam os recursos, seja de literatura, seja de site, de podcast, que você poderia compartilhar com eles para ajudar a quebrar um pouco esse paradigma aí, a gente que está nessa área de tecnologia saber que, cara, a gente tem muita qualidade, que o brasileiro realmente, por tudo aquilo que a gente já falou aqui, das características e das qualidades, tem muito potencial de atuar fora, mercado global e resolver problemas globais, como hoje você e o teu time aqui do Brasil tem feito, né? Então, quais que seriam aí as dicas, os recursos para a gente ajudar e colaborar e transbordar para esse pessoal que está assistindo a gente?
Eu acho que assim, eu, pessoalmente eu me inspiro muito vendo coisas e lendo notícias. Acho que eu fico, toda vez que eu vejo um documentário novo sobre alguma coisa, eu fico empolgado em ver, em participar daquilo. É, eu acho que a base do Vale, assim, se nunca, se tem curiosidade, gosta de tecnologia e acho que vale a pena dar uma pesquisada em alguns documentários e filmes falando sobre a origem do Vale do Silício, a origem do Google, da Apple. Tem bastante coisa, bastante HP também, que hoje a gente só, acho que é só a, a impressora, Impressora, mas né? Aquela é, impressora que você dá umas pancadas que não funciona. Só é, abrindo parênteses para dar uma descontraída, eu fui fazer um teste ergométrico. Cara, o médico ele estava quase quebrando a impressora, e era uma HP, estava quase quebrando uma impressora porque o toner não estava funcionando. Mas fecha não, parênteses aí, só para descontrair mesmo. É, exato. Então, e é engraçado que a gente, né, tem essa ideia da HP, mas eles foram os primeiros, eles foram a primeira empresa que começou lá no Vale, que não tinha nada, na garagem também, quando vai lá, dá para ir na garagem da HP e ver onde os caras começaram, no esquema Apple, assim, de vamos começar a mexer aqui sozinho, então, os pioneiros, então é bem legal, eu gosto muito de ver essas histórias, ver é, como que os grandes empresários tiram a ideia do papel. Então, Jeff Bezos, né, o Elon Musk, que apesar de recentemente como eles estão, independente de onde eles chegaram, é importante ver lá atrás como que eles tinham essa mentalidade diferente e ver como que isso aplica para cada um, o que dá para aproveitar de alguma coisa sempre aproveita, e aí além também da parte de tecnologia, grandes pessoas no mundo, assim, eu gosto muito de ver histórias de outras pessoas, que é o que me inspira muito a fazer, né? Tipo, se a pessoa conseguiu, por que que eu também não consigo? Como que eu posso chegar lá? E o que me motivou muito também é isso, de ver várias pessoas em vários lugares do mundo arriscando tudo. Vou pôr as caras e dar a cara a tapa, vou ver o que que rola. E para mim, assim, mudou minha vida, literalmente, né? Pegar, Que usar legal. e vou lá para os Estados Unidos, vou morar lá, morar num cantinho no Airbnb, no sofá no chão, mas foi bem legal e Foi a literalmente mudou minha experiência que vida. transformou a tua vida aí, né? Exatamente. Então, legal essa parte, assim, eu me inspiro muito em outras histórias. É, eu leio bastante coisa, bastante artigos e coisas, principalmente startup, acho que me sinto mais conectado em ler aquela startup menorzinha que fez um Series A, Series B, e entender por que que eles chegaram naquele momento, né? Acho que eu ganhei um pouquinho uma perspectiva diferente de um tamanho, quão difícil, quão fácil é ter uma rodada de investimento e o trabalho que dá por trás e o que que os investidores viram naquela empresa, né? E como que é interessante. Então, fazer um trabalho mais reflexivo, assim, por exemplo, em 2015 a gente não conseguiu nada, nem 10 mil reais, nem 10 mil dólares para fazer nada, né? E agora a gente conseguiu o Series A. Então, a gente viu o contraste, viu o que a gente estava fazendo errado naquela época. Então, quando vê uma outra empresa fazendo uma coisa legal, é bem legal. Então, eu acesso bastante TechCrunch, o TechMeme, apesar do nome, né, é Tech Meme, mas não tem nada de memes, é só realmente Sim. um agregador de notícias de startup, de tecnologia bastante no mundo, assim, o que eu acesso diariamente. E parte de produto, li bastante livros. Antes do Dibs, eu sempre gostei de parte de gerência, de mentoria, de como, sei lá, como melhorar essa parte. Acho que para mim sempre foi o meu foco principal. Então, acho que o livro que eu mais gostei, até The Hard Things, as coisas difíceis sobre as coisas difíceis, não sei como que foi em português, mas The Hard Things É isso About aí, é Hard o Things, lado é isso? difíceis das situações difíceis. É isso, Cara, esse livro é fantástico, sensacional. é, que foi bem legal a parte técnica, assim, para mim, que como que alguém, né, algum programador, alguém mais técnico faz essa migração para a parte de gerência e como que você gerencia uma pessoa, como que você mentoria alguém, como que você faz isso, então foi bem legal. E depois poder dar o pitch para o grupo de investimento do autor, do Horowitz, eles têm uma empresa de investimento nos Estados Unidos e não deu certo, mas a gente chegou a dar pitch para eles, então foi engraçado o ciclo, assim, de estar lendo o livro dele e no outro momento tá possivelmente tendo um investimento dele. Então foi legal. Acho que esse é o que eu gostei mais, mas vários, assim, ah, que agora vai fugir a cabeça, mas principalmente essa área de mentoria para mim era bem importante
até na carreira fora do Dibs, antes de pensar nisso, que quando você tem uma startup, você pula alguns passos, né? Não tem ninguém para você automaticamente vira o líder de alguma coisa, porque a empresa é pequena, não tem ninguém, e conforme vai crescendo, cresce junto. Mas numa carreira mais normal, assim, de meu próximo passo eu queria ser um tech lead, como que eu poderia melhorar isso? Então, foi bem legal. E acho que os processos, assim, eu sempre gostei de produtos também, então, o que der para entender, como que Spotify, que criou o mapa, de como a gente usa hoje os squads e as tribos, já usavam isso um tempo atrás, então, eu acho bem legal ler e entender como que as grandes empresas estão fazendo, assim. Então, acho que no geral é usar bastante do que já existe, ver referência de outras empresas, de outras pessoas, de como eles estão fazendo, e, e eu acho que assumir que se eles estão fazendo por algum motivo e não é que você precisa ter ser arrogante, falar, não preciso nada disso, eu vou fazer o meu jeito. E acho que também a parte do feedback, a gente falou um pouco lá atrás de ter esse feedback da equipe, a gente melhorar, a gente tem muito feedback de quem entra na empresa também. Isso que é bem legal. Cada pessoa que entra quer somar, quer trazer ideias novas, e a cultura nossa é adotar. Então, como que a gente pode tipo, trouxe um método novo, trouxe uma nova plataforma que eu já usei antes, eu achei legal. Então, e aí o Aaron, o pessoal todo mundo da gerência é muito aberto a isso, eles entendem que é um passo importante e é o que vai ajudar a gente a crescer também. Então, tá aberto a essas coisas, é, novos métodos, novas plataformas, novos jeitos de fazer as coisas é bem legal. Cara, sensacional. Uma série de dicas aí. E eu quero, só para finalizar, cara, assim, eu tenho certeza que todo o conteúdo aqui que você trouxe é extremamente valioso. É um conteúdo que, assim, ninguém vai achar isso daqui numa aula de MBA, a não ser que chamem você lá para contar a tua trajetória, né? Então, é extremamente valioso o que você está trazendo. E eu só queria agradecer muito, cara, por você estar disposto a trazer isso aqui, né? E a gente transbordar esse conhecimento aqui, né, para o pessoal. E quem sabe com uma frase, sabe, dá aquele clique, dá aquela mudada na mentalidade. E uma das mentalidades que eu vejo, que eu já conversei com muita gente, né, principalmente quando a gente fala ir global, vamos pensar global, a galera trava em uma coisa, que daí é isso que eu queria desmistificar aqui com você, né? Que é o inglês. A galera fica com medo de falar, a galera fica... E assim, não generalizando, mas grande parte do Brasil, a gente tem, como que eu posso dizer, aquela vaidade, né? De, eu não posso errar. E aí você trouxe uma chave muito crucial do Vale e da tua experiência também, que, cara, se vocês não tivessem errado lá atrás, na primeira startup, você e o Eva, vocês não teriam o conhecimento que vocês têm agora. Eu gosto de uma frase que é muito engraçada, usar também para descontrair, que ela fala assim, é fazendo merda que se aduba a vida, né? Então, é assim, é errando, a máxima do errando que se aprende. Mas só que o brasileiro, ele tem um estigma muito grande com o erro. E isso transborda também para o idioma. Então, se o cara não fala o inglês perfeito, não morou nos Estados Unidos, fez um intercâmbio, né, na adolescência para os Estados Unidos e não fala aquele inglês perfeito, o cara ele fala, não, o quê? Não, eu não vou lá, vou passar vergonha. Cara, eu já vi muita gente falando isso. Não, eu não vou falar meu inglês, é muito ruim, eu vou passar vergonha. Cara, e eu queria agora, aqui de uma vez por todas, quebrar esse paradigma, né? Porque, pô, você está trabalhando só com um time brasileiro, trabalhando com várias pessoas do mundo inteiro, americanos principalmente, tiveram que conversar com os investidores americanos. Cara, vamos quebrar esse paradigma aqui para destravar isso na cabeça das pessoas. Como que foi para você isso, o idioma, e como que as pessoas, elas recebem lá, pô, querendo ou não, a gente tem sotaque, a gente sempre vai falar com sotaque, a gente nunca vai falar igual um americano, a não ser que a gente tenha morado lá desde criança, né? E como que eles, qual que é a mentalidade deles com relação a isso, para a gente quebrar de vez esse paradigma? É engraçado que quando a gente aplica a lógica oposta, a gente acha legal e acha, se a gente vê alguém falando português, um americano falando português, mesmo que seja totalmente quebrado, a gente fica feliz que a pessoa está tentando, a gente quer ajudar, ninguém vai julgar. O que foi bem engraçado, assim, de alguns amigos americanos que têm amigos que
moram no Brasil, que falam com sotaque, falam com português quebrado, mas você não jogaria alguém, né? Você vai conversar com alguém, está vendo uma palestra, você não vai ficar, a pessoa não fala português, sabe que a pessoa está tentando o máximo, então, e no Dibs é muito disso, assim, a gente tem o pessoal na Europa, tem o pessoal no Brasil, e todo mundo, e os americanos sabem que ninguém está falando a língua nativa, né? Tá? Então, quando eu converso com alguém da Europa, por exemplo, eu sei que a pessoa está tentando o máximo possível tentar falar uma melhor para se comunicar, eu estou tentando falar o melhor para me comunicar, então não tem por que você tratar mal ou dar risada, porque eu também estou tentando o meu máximo. E os americanos também sabem disso, entendem, então é mais ou menos a visão que a gente tem quando alguém fala português. A gente sabe que é uma língua muito difícil, que se a pessoa está falando, você consegue entender, já é bom o suficiente. Então, e o que eu vi lá também foi isso. Assim, eu nunca tinha feito aula em inglês em escola particular, assim, foi na escola normal mesmo, mas gostava de videogame, gostava de série, e acho que tá bom o Idem. suficiente, vamos embora. Idem. Aprendemos no jogo, né, cara? Aprendemos Exato, jogando. exatamente. Então, acho que dá pro gasto e, assim, chega lá, trava, erra, e é normal, é bem normal, dá engasgada, mas eu nunca senti hostilidade nenhuma de alguém, acho que também na empresa, ninguém do time sofreu contra a outra pessoa, a gente tem essa noção. Então, realmente é difícil falar, não tenha vergonha, mas é não ter vergonha, é literalmente falar, É imaginar isso, que cara. é um brasileiro falando com um gringo no geral falando com você e você não vai dar risada da cara da pessoa, você vai tentar entender, você vai tentar ajudar, mano, se no ambiente de trabalho ainda, você precisa entender para conversar, para falar as coisas. Então, mesma coisa da gente, meu espanhol é muito ruim. Se eu tiver num time espanhol, vou ter que falar de alguma maneira, vou ter que me dar a entender. Eu acho que isso no geral, assim, de ficar com medo de achar, não vou falar minha ideia porque minha ideia é ruim, ou não vou falar inglês porque vão me zoar. Então, acho que não tem muito disso, assim. A maior parte das pessoas são pessoas normais e decentes que não vão te zoar. Acho que é mais a gente mesmo com as inseguranças, que é normal também, e é pura cara a tapa, assim, né, tipo, ter vergonha de falar em público, aí colocar em situações. Em Stanford, num dos últimos dias, a gente tinha que dar o pitch em 1 minuto da ideia que a gente tinha na época. Então, aí eu cheguei lá e errei tudo, falei tudo errado. Eu fiquei uma semana decorando em 1 minuto como que dava um pitch, e aí na hora o nervosismo e tal, eu falei tudo errado. Beleza, tudo bem, Faz já parte. aprendi, É. Então, foi bem tranquilo. E agora, ainda mais com a parte de todo mundo remoto, e até lá nos Estados Unidos, perdendo um pouco daquela coisa de você precisa vir aqui no meu escritório para dar o pitch da sua ideia, e a gente vai ficar na mesa olhando você apresentar. Hoje é tudo no Zoom, hoje é tudo online, né, Google Meets, de alguma maneira. Então, você está no seu ambiente, você está mais calmo, você consegue pôr cola se for em volta da tela, se for preciso. Até, pessoal, gente que eu conheço na faculdade, teve que fazer o TCC, fica muito mais tranquilo, né? Porque você não precisa ter aquela pressão de estar lá. Então, isso vai ser aplicado agora bastante para as outras coisas, então acho que vai abrir bastante oportunidade. E a chance é agora. A gente nunca teve tanta procura por mercado brasileiro como agora, independente da situação econômica do país, mas é a hora também de a gente conseguir mostrar que é de igual para todo mundo. E o inglês é um passo importante, é importante desenvolver, como sempre, qualquer coisa, isso e pura cara a tapa, assim, não ter muito medo e se colocar ao contrário. Se fosse alguém falando para você em português, você não ia zoar ou achar que estava Você não ruim. ia zoar ou pensar, nossa, que cara. Pelo contrário, né? Se você. E isso daí, pessoal, até para mim foi uma parada que destravou muito. Foi quando eu estava conversando com um amigo meu, americano, e ele chegou e falou bem assim para mim: falou, cara, pô, você tá muito melhor do que eu, cara. Eu só sei falar um inglês e ainda erro um monte ainda, cara. Até eu erro, pô. Erro pra Exato. caramba aqui no inglês. Então, tipo, cara, quando ele falou isso, eu falei, cara, pô, é verdade, cara. Pô, eu falo português, entendo um pouquinho de espanhol, porque todo brasileiro entende um pouquinho de espanhol e fala, né? Um portunhol ali. E, pô, o cara só fala inglês, cara. Só fala inglês, entendeu? E aí ele falou isso pra mim e eu falei, pô, cara, é verdade. E isso, tipo, destravou, assim, sabe? Sim, e até tipo, a gente tem a mania de ou escrever ou falar, primeiro, desculpa pelo meu inglês, ou
vai começar a falar, não, desculpa meu que inglês. já entra Cara, pedindo desculpa, né, cara? Não, não larga tem mão. essa. O cara vai perceber, a pessoa vai perceber que não é sua língua nativa, que você está tentando melhor, e aí vai. Então, eu acho que é bem até. É, mesmo fazer esse exercício reverso, de se colocar se você se você tem um gringo falando com você, alguém de fora falando com você, você sabe que a pessoa está tentando melhor, então é a mesma coisa que eles sentem quando você fala. É isso aí. Aí, ó, foi, eu tenho certeza, cara, ó, só esse finalzinho aí já vai destravar para a galera pensar global, go global mesmo, que é esse o propósito dessa nossa série aqui. Gabriel, cara, muito, muito, muito obrigado pelo papo, foi sensacional, a trajetória, enfim, as dicas, muito bacana. E para finalizar, fala para o pessoal aí como que eles conseguem te encontrar, como que eles conseguem se conectar contigo, se teve alguma dúvida, se quiser bater um papo e tudo mais. Então quais são os meios aí que o pessoal consegue contato contigo? Show, rede social eu não sou muito ligado, eu tô no LinkedIn, Gabriel Borges de Azevedo, ou Gabriel Azevedo, acho que vai aparecer lá da Dibs. Fica à vontade, meu perfil é aberto lá para mandar um invite de conexão, manda uma mensagem lá, a gente conversa. Ideias, dar um pitch de alguma ideia que tem, pode ficar à vontade, eu gosto pra caramba de ajudar nisso, ou discutir ideias novas, mais explicação sobre o Dibs também, fica à vontade. O Dibs, infelizmente, não tem no Brasil ainda, então só tem a landing page, quem quiser acessar é dibs.io, dá para ter uma ideia de como estão as coisas, mas a plataforma em si ainda não dá para a gente expandir para o Brasil. Mas no LinkedIn vocês vão me achar lá e dá para trocar uma ideia. Depois no futuro aí marcar um cafezinho, tomar uma cerveja, quem quiser também, a gente marca, mas sei lá, no LinkedIn, mandar uma mensagem online, fica à vontade. É isso aí. Valeu, pessoal. Então, esse foi a série Go Global com o Gabe Azevedo, da Dibs. Muito obrigado novamente, Gabe. Tenho certeza que esse conteúdo, essa parte de transbordar e colaborar vai contribuir com muitas pessoas, pessoas que vão assistir. E é isso aí, pessoal. Obrigado por vocês que acompanharam até aqui. E é isso aí, tamo junto. Valeu, Gabe. Até mais. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.